Boa noite, começa agora o Jornal da Câmara e você vai conferir a homenagem da Câmara Municipal aos educadores em celebração do Dia do Professor. A sequência do documentário da história da Câmara Municipal de Araras desde a sua origem em 1873. Tem também as vagas de emprego disponíveis no Pátio de Araras, a previsão do tempo e a agenda da semana. Agora, no Jornal da Câmara. No último dia 15 de agosto foi comemorado em todo o Brasil o Dia do Professor, a mais nobre entre todas as profissões. Para celebrar a data, a Câmara Municipal promoveu no último dia 17 de outubro uma cerimônia emocionante para homenagear 11 professoras de Araras. Acompanhe como foi. O vereador Felipe Desotti Belotto entregou a homenagem à professora Loriane Alves. Os professores, eles não ensinam somente a matéria, uma disciplina. Eles acabam formando a personalidade do aluno. Eles acabam educando por completo a pessoa. Aconselha, ensina-nos a sonhar, a sermos homens e mulheres que podemos seguir o nosso caminho no futuro. Quero também dizer que acredito que a educação realmente é o futuro de toda a nação. É através da educação que a gente consegue modificar, que a gente consegue crescer, que a gente consegue fazer dos alunos cidadãos de honra. A vereadora Deise Olímpio entregou a moção à professora Pamela Paganotti. Aqui nesta noite, que vieram prestigiar as nossas homenageadas, nós temos que falar apenas uma palavra: gratidão. Gratidão é a palavra que eu digo hoje para expressar a satisfação de poder homenagear estas profissionais. E o quão valoroso e essencial é o trabalho do professor na vida de todos nós. Eu teria muitas experiências para contar para vocês, marcantes, de comentários inusitados, de várias vezes que me emocionei com meus alunos, com as crianças na nossa rotina escolar. Realmente é um privilégio sem tamanho ser educador. O vereador Jackson de Jesus homenageou a professora Daniele Conte Del Bem. Hoje tem uma briga gigante, se chama professor, educador ou pedagogo. Há uma discussão muito grande quanto a isso. Eu ainda prefiro o título, vamos dizer assim, hoje talvez mais moderno, de educador. Muitos dizem que a educação é uma questão do pai e da mãe. Mas entendam vocês, ainda vai muita gente para a escola que às vezes não tem o que comer, não tem princípios. Então precisa sim, não de um professor, não de um pedagogo. Às vezes precisa de um educador, sim. Não é fácil ser diretor de escola, é difícil ser gestor, porque você administra professores, você administra uma escola muito grande, não é fácil, mas vale a pena por esses momentos. A homenageada do parlamentar José Roberta Polari foi a professora Josiane Maria da Silva. Então eu quero aqui, Josiane, em seu nome, em nome da Câmara Municipal de Araras, parabenizar todos os professores e dizer aos senhores o seguinte: continue nessa luta árdua e que Deus os abençoe sempre. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, que sem Ele seria possível. Ao doutor Polari por essa linda homenagem, que pelo nosso reconhecimento do nosso trabalho, que é uma luta muito difícil, mas estamos aqui, nós somos guerreiras. A minha mãe, sem ela nada poderia ter acontecido, hoje eu não estaria aqui, que me educou, me ensinou, e eu estou aqui, podendo desenvolver o meu trabalho. Meu pai, que hoje também já não está entre nós, os meus filhos, que eles são a base de tudo na minha vida, e aos meus amigos de trabalho, aos professores, por onde a gente passa, a gente vai aprendendo, vai crescendo e acreditando, né, não perdendo a fé, porque só a educação vai mudar o mundo, somente ela, mais ninguém.
Muito obrigada. A vocês, professores, também, meu parabéns e o meu respeito. Obrigada. O vereador Marcelo de Oliveira homenageou a professora Juliana Cristine Viola da Silva. Hoje é dia de nós aqui honrarmos quem realmente dignifica o nosso país. Professor não é profissão, e quando os nossos políticos entenderem isso, vai mudar o nosso país. Agradeço o convite por essa bela homenagem referente ao Dia dos Professores. Uma missão que a cada dia torna-se muito árdua, mas perseveramos e persistimos nesse ideal, que é semear. A parlamentar Regina Noema Jeromel Corroquel fez entrega do diploma à professora Cássia Rossini. Quem é professor por vocação, como eu também sou, você consegue reconhecer na outra pessoa, como sei que todas que estão sentadas, que inclusive são minhas amigas, pena que nós não podemos escolher mais do que uma, né? Uma pena. Mas a cada amigo vereador que escolhe, eu falo, que homenagem linda. Nesse momento, passa um filme em minha mente. Ótimas recordações quanto à minha profissão como docente. Afinal, foram 30 anos atuando como professora. E a certeza do dever cumprido. Trabalhar na área da educação sempre foi minha determinação, acreditando que o essencial em sala de aula é a motivação. Aluno precisa de incentivo para aprender. O vereador Rodrigo Soares homenageou a professora Luiz Helena. Tinha preparado um discurso, mas vocês são heróis, heroínas, pessoas que, sem dúvida, trazem para o nosso país a esperança de um país melhor. Eu digo isso porque na nossa vida podem retirar tudo de nós, mas uma coisa jamais vão retirar, que é o conhecimento. Nesses 23 anos de formação, quase 20 de efetiva na rede municipal, eu agradeço por tudo que tenho conquistado, porque tenho tratado essa profissão não como um trabalho, mas como um contentamento. Porque ser professor não é apenas compartilhar, facilitar conhecimentos, vai além disso. Isso tem que ser feito com simplicidade, com companheirismo, porque é um verdadeiro exercício do amor. O vereador Romildo Benedito Borelli entregou a homenagem à professora Nice Fazanaro. Há 50 anos atrás, tive o privilégio de ter essa senhora como minha professora e ter sido educado por ela e por meus pais, fazendo eu chegar até onde eu cheguei, e acredito que a gente vai um pouquinho mais para frente. A dedicação nos estudos, na época, estava em primeiro lugar. Por quê? Nós somos o que somos, como eu disse, porque fomos bem educados, por isso que somos o que somos. Quero agradecer pelo Dia do Professor, a esse aluno tão inteligente, dedicado, educado, como é Romildo Benedito Borelli, carinhosamente conhecido como o baiano da farmácia. Não tenho palavras para agradecer tão linda homenagem. Hoje, olhe bem para mim, hoje quero parar e agradecer, porque você faz e fará sempre parte da minha vida como professor. O secretário da mesa diretiva, o vereador Eduardo Elias Dias, convidou a professora Solange para receber a homenagem. Em seu nome, eu cumprimento a todos os professores do nosso município, da nossa querida Araras. E tenha certeza, vocês são os mestres das profissões. Sem vocês, não existiria ninguém. Então, parabéns, receba o carinho, o abraço e o amor dessa pessoa. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Quero agradecer por essa oportunidade e dizer que é muito gratificante ser professor. Eu sou imensamente feliz
e nós temos muitos desafios, isso é verdade. Mas a alegria e a satisfação de ver os nossos alunos encaminhados, sendo pertencentes à sociedade, faz toda a diferença. A vice-presidenta em exercício, a vereadora Nete Monteiro dos Santos Casagrande, entregou o diploma à professora Márcia Regina Peterman. Posso dizer com toda certeza que não há profissão mais compensadora do que essa. Ver nos olhos dos nossos alunos a alegria e o brilho da novidade diante dos conhecimentos passados a cada dia. É uma grande alegria estar aqui, né, partilhar desses momentos tão bons, que realmente é uma missão, é uma escolha de Deus que fez para nós sermos professores, educadores, tias. Na minha unidade escolar ainda é tia, e a gente vê com um modo assim, muito carinhoso, muito amor. Porque muitas vezes as nossas crianças não têm um colo de pai, não têm um colo de mãe, mas têm o nosso. Antes mesmo de transmitirmos conhecimentos, a gente transmite amor. Porque sem amor, nada podemos fazer. E o presidente em exercício da Câmara Municipal, o vereador Carlos Alberto Jacovetti, prestou homenagem à professora Vera Lígia. Hoje, quis o destino, 52 anos depois, que eu pudesse estar aqui, junto com os colegas vereadores, prestando uma homenagem que mostra que um pedaço do nosso coração nos acompanhou até hoje. E é isso que eu digo para a senhora, querida professora, tia Vera Lígia. Um pouco do meu coração vai sempre estar comigo, porque a senhora ajudou a formá-lo. Então, em nome dessa formação que vocês, professoras, deram para a nossa geração, em nome do coração, eu cumprimento a todas vocês e dizer, continuem nessa luta. Como bem dito aqui, eu acho que pela Helena, isso é eternidade. O coração que vocês deram, o pedacinho para cada aluno, vai ficar para a eternidade. Em nome da eternidade, cumprimento a todos vocês e a minha querida professora Vera Lígia. Eu sou muito realizada. O ano que vem faz 30 anos que eu sou aposentada. Trabalhei 30 anos e tenho 30 anos de aposentada. Mas com grande orgulho de ter passado e ter ajudado o mundo a ser um pouco melhor e mais feliz. Vamos acompanhar agora a sequência do documentário que conta a história da Câmara Municipal de Araras desde a sua origem, em 1873. No Jornal da Câmara da semana passada, não foi possível exibir na sua totalidade. Porém, devido à relevância do conteúdo, vamos exibir agora a sequência desse documentário produzido pela Diretoria de Comunicação em 2016, pelos jornalistas Vinícius Franzoni, Marcelo Azevedo, com a produção de Camila Dias, edição Rafael Rocha, nas vozes de Ricardo Colite e Walter Gambini. Olha só. A década de 1930 tem um início conturbado, com a revolução que depõe o presidente eleito, o paulista Júlio Prestes, e conduz à presidência da República pela primeira vez o gaúcho Getúlio Vargas. A implantação de um governo provisório decreta a extinção do poder legislativo em todos os níveis. Em outubro desse ano, o presidente da Câmara de Araras, Firmo Lacerda de Vergueiro, e o prefeito municipal, Inácio Zurita Júnior, são obrigados a entregar as chaves da sede do governo municipal ao prefeito nomeado pela administração provisória do Estado. O legislativo fica suprimido até 1936, quando as eleições são realizadas e uma nova Câmara é empossada. Mas a legislatura dura pouco. Com o golpe encabeçado por Getúlio Vargas e o início do Estado Novo, em 1937, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais são novamente dissolvidos.
situação que perdura por quase 10 anos. Interventores são nomeados para o governo das cidades. Após a queda de Getúlio, em 1945, tem início o processo de redemocratização do Brasil. Novas eleições municipais somente são convocadas 2 anos depois. O ano de 1948 é importante para Araras, não só pelo restabelecimento democrático após uma década de ditadura, mas também porque a partir desta data tem início um período de união das forças políticas locais em prol do crescimento do município. Foram 3 coligações, a primeira, a segunda e a terceira. A primeira com o prefeito Francisco Graziano, a segunda com o prefeito Hermínio Ometo e a terceira com o prefeito Alberto Feres. As câmaras eram 15 vereadores e os partidos indicavam os candidatos. Concorriam 18 candidatos, 15 que se tornavam os vereadores e 3 que ficaram suplentes. Araras saiu, era uma cidade pequena e ela se tornou uma cidade média, né? Houve as grandes conquistas, nós conseguimos o calçamento, uma reforma da água, da rede de água. Outra coisa importante que a coligação apresentava é que o calçamento, a prefeitura emprestava dinheiro, o povo emprestava dinheiro para a prefeitura para realizar o calçamento. A coligação é repetida nos pleitos de 1951 e 1955. O sistema de união de forças políticas é benéfico para o município, que experimenta uma década de indiscutível desenvolvimento. Isto acaba por lhe render o título de município de maior progresso administrativo do Brasil, por 2 anos consecutivos, em 1954 e 1955. A onda maravilhosa de progresso que faz com que Araras se projete no conjunto das cidades paulistas é sem dúvida uma consequência inconteste da harmonia política que há cerca de 8 anos vem se observando na cidade, onde os poderes legislativo e executivo, deixando de lado as paixões estéreis, congregam-se sob o ideal elevado e objetivo, buscando o florescimento de sua terra e o bem-estar do seu povo. O poder executivo de Araras vem sendo neste quatriênio exercido pelo doutor Hermínio Ometo, eleito pela 2ª coligação ararense. O ilustre governador da cidade corresponde inteiramente à confiança que em sua pessoa foi depositada, revelando-se de fato e com muita justiça um timoneiro inteligente e seguro, dotado de alta capacidade de trabalho e atilado espírito empreendedor. Com o apoio incondicional da Câmara de Vereadores, sua administração vem sendo toda ela pontilhada de férteis, importantes e valiosas obras que enriquecem a cidade, dotando-a de beleza e proporcionando conforto à sua população. Dinâmico e batalhador incansável, o doutor Hermínio Ometo conquista cada vez mais os sentimentos de admiração e respeito do povo ararense, que vê no chefe do executivo uma certeza de uma Araras sempre maior e progressista. Araras, graças ao bom governo do senhor prefeito, progride admiravelmente, tendo realizado obras públicas de relevante importância, citando-se, entre outras, os seus 70 mil metros de calçamento, sua ótima estação de tratamento de águas, uma das maiores do estado, estradas, parques, centro de saúde e também a reforma da Praça Barão de Araras, custando os trabalhos de restauração desse logradouro público cerca de 4 milhões de cruzeiros. Nesta praça serão também assentados uma bela fonte luminosa e um atrativo e pitoresco chafariz.
Na década de 1960, todo o Brasil vive os reflexos da crise política, que se instala com a renúncia do presidente Jânio Quadros e que culmina com o golpe militar de 31 de março de 64. Em termos políticos, a ditadura ela começa com um discurso de coesão nacional, né? Como todo processo que vem depois de uma crise, o discurso é esse, vamos normalizar a situação, vamos acomodar os interesses. Inclusive, o próprio presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, ele dizia, eu estou aqui temporariamente, farei a transição democrática, tenho inclusive uma figura que eu apoio como candidato, enfim. Só que o que se viu na prática foi uma sucessão de 5 presidentes militares e um endurecimento cada vez maior em termos políticos. Para alguns historiadores, né, a ditadura militar, de fato, o termo ditadura, o autoritarismo, ele se aplica a partir do dia 13 de dezembro de 1968, quando é publicado o Ato Institucional número 5. Ali ocorre um fechamento político de fato, toda a liberdade individual ela é tirada dos brasileiros, né, a liberdade de expressão, a própria liberdade de ir e vir, né, havia algumas determinações, algumas regras de conduta, e a violência por parte dos militares ela se intensifica. O que prova isso são as listas com nomes de desaparecidos, com o nome de pessoas torturadas, o grande número de exilados, né? Então eu acho que essa é a grande herança negra deixada pelos militares, uma promessa, né, de uma política branda no início e um endurecimento com o passar do tempo. A ata da sessão ordinária de 6 de abril apresenta a transcrição de um texto lido durante a mesma por um de seus vereadores, que demonstra como a grande maioria da população encarou o movimento militar. Mas estava escrito que o povo brasileiro, tendo a guiá-lo grandes homens, iria escrever sem sangue a página mais bonita de sua história contemporânea. E foi assim que a nação brasileira, pelas suas autoridades civis, conscientes de sua imensa responsabilidade e as gloriosas forças armadas, repetindo os feitos de nossos maiores, tomaram a si, com a solidariedade integral de todo o povo, representado por todas as suas classes, a tarefa cívica de restabelecer o respeito aos princípios democráticos expressos em nossa Constituição. Voltou ao Brasil por obra das Forças Armadas e de homens públicos conscientes e esclarecidos a ser o grande Brasil de nossos anseios. O município sofre intervenção federal em 6 de maio de 1970, decretada pelo presidente da República, General Emílio Garrastazu Médici. O prefeito Milton Severino e seu vice Acésio De Vitti, integrantes da sigla partidária que apresentava certa resistência à ditadura, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, são arbitrariamente destituídos de seus cargos. E para administrar o município é nomeado interventor federal o coronel da reserva do Exército Brasileiro, Teodoro de Almeida Pupo. A ata da sessão ordinária da Câmara de 4 de maio de 1970 reflete o clima tenso em Araras. Como o legislativo funcionava anexo à prefeitura, na rua Álvares Cabral. Assim ela registrou. Abrindo a reunião, o presidente informou que tomou conhecimento há poucos instantes de que foi decretada a intervenção federal no município e tendo o Dr. Roberto Monteiro de Andrade, delegado de polícia, tomado a providência de lacramento de todas as portas de acesso à prefeitura e como a entrada de público se processa pela porta principal do prédio da prefeitura, o andamento normal da reunião estava prejudicado, ficando pelos motivos expostos encerrada a reunião. E na sessão seguinte, os vereadores tanto do MDB como da Arena, sigla partidária de apoio aos militares, recebem o interventor federal nas dependências da Câmara e prestam homenagem a ele. Essa época, com a intervenção em Araras,
e já nós encontrávamos já no regime de exceção em nível federal, veio evidentemente piorar um pouco a situação na nossa cidade, porque houve uma intervenção local. Ela não influiu, vamos dizer, na administração. Ela simplesmente foi, ao meu ver, uma intervenção política. Para a Câmara Municipal, ela, de fato, ela influiu na decisão do próximo presidente da Câmara, porque a Arena, o partido do governo, não podia perder a presidência da Câmara. Nós, do MDB, tínhamos a maioria de vereadores. E quando chegou a época do diretório apresentar o candidato, a Câmara, a oposição, apresentar o candidato do MDB, nós tínhamos a maioria, então a Arena conseguiu, através do poder de intervenção em Araras, aliciar um elemento nosso, um vereador nosso, que infelizmente, por necessidade, ele se encontrava em dificuldade e foi fácil convencê-lo a passar para a Arena. Foi um clima onde a população ficou amedrontada e a imprensa também foi amordaçada. E alguns políticos, alguns amigos meus aí que não era do meu, vamos dizer, não doutrinava a mesma política minha, mas, vamos dizer, era um pouco mais ligado à oposição de antigamente, o dito, vamos dizer, comunista, sabe? Então, esses eram perseguidos, alguns fugiram daqui de Araras, tal, voltaram depois. Eu tenho conhecimento de que, na ocasião, um vereador, ex-vereador, Maximiliano Baruto, ele escreveu um artigo no jornal dizendo sobre o voo da Fênix. E aquele artigo lá lhe custou caro porque ele foi chamado no Exército Quindjecan. E um amigo meu que acompanhou também disse que a pressão lá no Exército contra ele foi grande. Há relatos, né, de pessoas da cidade, quando a gente conversa, que alguns tiveram que, inclusive, sair um pouquinho de circulação, porque havia, de fato, né, essa presença de representantes da ditadura. O que se percebe é que esse poder militar, ele emanava do Exército, mas ele atingia todas as esferas, né, da segurança pública, passando pelas polícias militares e até mesmo forças policiais locais que compravam a ideologia do regime militar vigente. Então, em Araras, o reflexo que se vê, né, e é uma manobra política de extrema repercussão, é o afastamento do prefeito municipal em 1970. Em 1982, são eleitas para a legislatura 1983 a 1988 as primeiras mulheres integrantes da Câmara, depois de quase 110 anos de sua existência. Porque realmente foi uma coisa inédita em Araras, né? A região já tinha, Limeira já tinha, Leme já tinha vereadoras, e Araras ainda não tinha. Aí aconteceu uma coisa engraçada, que foi assim, a minha tia, a Silvia, se candidatou pela Arena, a antiga Arena, que na época se chamava PDS. Né? E aí eu me candidatei na posição contrária. Então eu fui pelo PMDB, eram os dois partidos assim que seguravam, a direita e a esquerda, digamos assim, para resumir a ópera. Então nós somos rivais, a tia e a sobrinha, sabe? E as duas foram eleitas. Eu não senti qualquer tipo de discriminação. Lá nós éramos vereadores e vereadoras no mesmo patamar,
É claro que cada um com a sua visão, cada um com os seus objetivos, mas tendo por lema o respeito. Então foi um período muito bom. Claro que nos embates que sempre acontecem, a gente tem que levar as flores, mas algumas vezes eram cheias de espinho. Mas o respeito imperava, então tudo se esclarecia. E os vereadores logo vamos dizer, logo entenderam que nós estávamos ali para ocupar um espaço, sim, e para ter uma voz feminina que falasse. A gente não se arvorava a nenhum tipo de discussão, vamos dizer, a gente não se encolhia diante de nenhum tipo de discussão, a gente enfrentava, sabe, todos os embates, e, enfim, dentro daquilo que o vereador pode fazer, porque o vereador faz o quê? Ele é o fiscalizador do executivo, o legislativo é isso, ele fiscaliza o que o executivo faz. Então, fazíamos isso com denodo, com boa vontade, com responsabilidade e com alegria, sabe? Então, uma mulher na Câmara sempre é uma presença diferente. No meu tempo, eu até acredito que não era talvez bom uma mulher estar na política, o que é errado. A mulher tem que estar em todas as situações, em qualquer situação, ela pode se destacar. Isso se tiver dentro de si todos os ideais que norteiam a cidadania. Mas eu vejo assim com muita alegria que agora a mulher está aí se pondo. E a mulher tem assim um olhar diferente do olhar do homem dentro da política. Então era o momento da gente propor a participação feminina e deu certo. Então, de uma vez, entraram 2 mulheres. Quem sabe na próxima legislatura nós tenhamos mais mulheres, porque, na verdade, desculpem os homens, as mulheres, elas são mais detalhistas em tudo, o que escapa aos homens. O homem vê o todo, as mulheres enxergam os pequenos detalhes, e são os detalhes que fazem a diferença. A participação feminina na Câmara continua em 2006, quando a suplente, professora Anete Monteiro dos Santos Casagrande, assume uma das cadeiras do Legislativo. Em 2008, a enfermeira Magda Carboneiro Celidório é a única mulher eleita para a Câmara. Magda torna-se, em 2015, a primeira mulher a ocupar a presidência do Legislativo. De grande importância a participação da mulher na política, não só local, mas a política do país, do mundo, porque somente através da política nós conseguimos grandes mudanças, grandes transformações. E a mulher vem ocupando o espaço na política cada vez maior. Isso me deixa muito feliz, porque está acabando na realidade, né? Aquela imagem, aquele pensamento de que a mulher só poderia ficar dentro de casa ou trabalhando em outras coisas fora da política. Mas dentro da política ela está mostrando a grande importância que tem a participação feminina. E como primeira presidente a assumir o poder legislativo da cidade de Araras, a primeira mulher a assumir esse cargo, eu estou muito feliz com essa oportunidade, porque nós aprendemos muito, estamos aprendendo ainda, principalmente a parte administrativa, alguns fatores diferentes de ser vereador, né, algumas coisas que mudam. Isso tem deixado a população também bastante confortável em relação a ter uma mulher como presidente da Câmara Municipal. Então, fica também um agradecimento, né, a todas as pessoas que confiam no trabalho da mulher. E espero que cada vez mais a mulher venha a ocupar esse espaço na política, porque a mulher merece sim estar fazendo parte da política do nosso país. A promulgação da Constituição de 1988 concede ao Poder Legislativo Municipal autonomia financeira em relação ao Executivo.
Assim, a própria estrutura administrativa tem que ser ampliada. Essa autonomia faz com que a Câmara Municipal de Araras chegue à última década do século XX, conseguindo, afinal, ter sua sede própria. Em 15 de maio de 1991, ela se instala no prédio que ocupa atualmente. Construído na década de 1960, ele foi projetado pelo arquiteto modernista Fábio de Moura Penteado e serviu como fórum da comarca de Araras. Em sua nova sede, a Câmara adentra o século XXI como legítima representante de seu povo, como sempre foi desde os seus primórdios. Vamos acompanhar agora como fica o tempo esta semana em Araras, segundo o Climatempo. Amanhã, terça-feira, sol e aumento de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde e à noite. A máxima chega a 31 graus, mínima 19. Na quarta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, máxima 26 graus, mínima 20. Na quinta-feira, o dia estará chuvoso e à noite também há pancadas de chuva, máxima chegando a 25 graus, mínima 20. Na sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, máxima chega a 27 graus, mínima 20. E no final de semana, no sábado, sol com algumas nuvens, não chove, máxima 30 graus, mínima 21. Domingo, sol o dia todo sem nuvens no céu, noite de tempo aberto ainda sem nuvens. A máxima chega a 31 graus, mínima 17. Fique atento agora com as vagas de emprego disponíveis no Pátio de Araras. Atendente de lanchonete para pessoa com deficiência, auxiliar de instalação e manutenção de alarmes, auxiliar de planejamento, chapeiro, confeiteiro, eletricista de automóvel, eletromecânico, fonoaudiólogo, marmorista, mecânico de manutenção, montador de móveis planejados, motorista carreteiro, oficial montador, operador CNC, projetista eletropneumático, torneiro mecânico. Se você se interessou por algum desses serviços, por favor, compareça ao pátio no Centro de Atendimento ao Munícipe Antônio Casadei, na Avenida Zurita, 681, no Jardim Belvedere, ou no Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertolini, na Avenida Irineu Carrossi, número 600, no José Almeto 1. Confira agora no Jornal da Câmara a agenda da semana. Na quarta-feira, dia 24, às 7h30 da noite, tem aqui na Câmara Municipal de Araras a entrega de título de cidadão ararense ao ex-jogador de futebol Silvio Antônio Garzoni. O evento é aberto ao público, toda a população está convidada a prestigiar. O Jornal da Câmara fica por aqui. A todos uma excelente semana e até o próximo jornal.